Olá, como foi o seu feriado de São João? Espero que tenha sido ótimo, certo? Que você tenha feito o seu forrozinho na sua casa, certo? Com a sua família, bem protegido, certo? Longe do contato com outras pessoas, porque nesse momento é necessário a gente ter alguns cuidados, certo? Eu me diverti bastante. O meu foi super legal, certo? Mas hoje a gente vai para uma aulinha de ciências. No final dessa aula vai estar a correção de ciência da aula anterior, certo? Também vai estar o exercício para ser feito no livro. E o nosso assunto que vamos abordar hoje em ciências é doenças transmitidas pelo ar, certo? A poluição do ar, ela causa várias doenças, como a gente viu no assunto anterior, mas também tem aquelas doenças que vêm pelo ar, mas não pela poluição do ar, certo? Às vezes é um vírus que está no ar e termina que a gente se contamina. Exemplo, a gente precisa andar de máscara, certo? Por causa do Covid-19, certo? Ele é uma doença que é necessário a gente ter cuidado, porque ela pode vir através do ar, certo? Não que ela vai estar vagando e você do nada ela vem e te pega. Não, não é assim, certo? Por exemplo, alguém contaminado fala perto de você, espirra, certo? Você não sabe que aquela pessoa está contaminada. Ela espirra um pouco longe, mas no mesmo ambiente que você, e aquele vírus, aquele micro-organismo, ele fica ali pairando no ar, e em um momento ele pode chegar até você, certo? Então, por isso que é necessário a gente usar aquela máscara. Necessário ficar higienizando a mão, porque às vezes a pessoa espirra, pega na maçaneta ou pega em uma cadeira ou no ônibus. Então, por isso que é necessário a gente estar sempre higienizando as mãos. Então, lá na página 72 do nosso assunto doenças transmitidas pelo ar, certo? Nós vamos ver que atualmente, principalmente os dos centros urbanos, que a gente também já viu no assunto anterior, apresenta muita poluição. A gente viu no assunto anterior que o ar da área urbana, das cidades, das grandes cidades, o ar é poluído por causa da fumaça que sai das chaminés das fábricas, dos carros, ônibus. Essa poluição provoca sérios danos à saúde, certo? Mas como eu já falei, tem, certo, algumas doenças que ela não é causada exatamente pela poluição, certo? Vamos falar agora de algumas doenças que podem ser transmitidas, certo, pelo ar, como a gripe, cachumba, sarampo, rubéola, varicela e tuberculose e a meningite, certo? Então, vamos falar um pouco sobre a gripe. A gripe é uma doença causada por vírus transmitidos pelo ar e é contagiosa e provoca distúrbios no aparelho respiratório. Seus sintomas são cansaço, febre, dores no corpo, na garganta. Ela também pode ser prevenida com uma alimentação saudável, incluindo alimentos ricos em vitamina C, como laranja, acerola, beber muita água e ter noites bem dormidas. Também é muito importante, certo? Então, está aí um pouco sobre a gripe, os sintomas e o que ajuda a prevenir, certo? Também temos a vacina contra a gripe,
que reforça a imunidade e é indicada principalmente para idosos, gestantes e as crianças. Você, com certeza, tem o teu cartãozinho de vacina, né? E com certeza lá você já tomou a tua vacina da gripe. E lá está marcado que você tomou ou que você precisa tomar. Temos aqui uma pequena observaçãozinha sobre a poliolite. Poliolite, conhecida como paralisia infantil, é uma doença causada por vírus que pode deixar a pessoa com alguma deficiência física. Grandes campanhas de vacinação foram feitas no Brasil e essa doença praticamente não existe mais. Então, é uma observaçãozinha bem legal sobre a poliolite, certo? Que ela quase foi erradicada do Brasil, ou seja, ela quase não existe, certo? Era uma doença que trazia grandes problemas para aquela pessoa, para aquela criança, paralisia infantil, certo? Ela trazia deficiência física àquela criança. E não era uma deficiência que depois a criança poderia voltar a andar. Não, a criança jamais voltava a andar como antes, certo? Ela levava aquela deficiência por toda a sua vida, certo? Temos agora a rubéola, na página 73, tem a rubéola, varicela ou catapora e a cachumba. Vamos falar agora da rubéola. A rubéola é uma doença infecto-contagiosa e seus sintomas podem ser confundidos com outras doenças, pois podem provocar febre, dores na articulação e manchas avermelhadas na pele. A vacina a ser tomada na prevenção é a tríplice viral. Gestantes devem ter muito cuidado para não pegar rubéola, pois ela pode ser transmitida ao feto e causar complicações a ele. Então, a rubéola ela pode trazer complicações ao bebê que está na barriga daquela gestante. Então, por isso que a gestante deve ter cuidado para não pegar na rubéola. Varicela ou catapora. A varicela ou catapora é uma doença infecto-contagiosa causada por vírus da varicela zostis e é altamente contagiosa. E os sintomas são febre, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, cansaço e depois de aproximadamente 2 dias aparecem na pele manchas avermelhadas que transformam-se em bolhas cheias de líquido que secarão e provocarão muita coceira. Não coçar as feridas evita a infecção e as cicatrizes. Então, a catapora é uma doença bem chatinha, porque ela coça bastante. Quando eu era criança, já tive catapora. Ai, como sofri! Coçava tanto, e a minha mãe colocava uns remedinhos, sabe? Tomava banho com um comprimido vermelho. Era uma loucura. O bom da catapora é que se você pega uma vez, você não pega mais. Então, tô livre. Agora vamos para a cachumba. Ainda na página 73. Cachumba. A cachumba, também chamada de papeira ou parotidite, é uma doença causada por um vírus e provoca infecções nas glândulas salivares. Essas glândulas ficam inchadas e podem causar dores nos músculos e na cabeça, ao mastigar ou engolir, e também fraqueza, febre e calafrios. A pessoa infectada deve ficar em repouso, sem fazer esforço físico, e se a cachumba não for bem curada, pode causar esterilidade. Que nomezinho também. Então, se essa doença não for curada completamente, aquela pessoa pode sofrer sequelas, certo?
Para prevenir essa grave doença, é necessário tomar a vacina chamada tríplice viral. Olha aí a tríplice viral de novo, porque essa vacina tríplice viral, ela não serve apenas para uma doença só, certo? Vimos que ela é boa para a rubéola e para a cachumba. Para a cachumba e para a rubéola, certo? Catapora não, para a cachumba e para a rubéola. Na página 74, eu tenho a tuberculose, o sarampo e a meningite. Então, vamos falar agora sobre a tuberculose. Então, vamos lá. Tuberculose. Tuberculose é uma doença silenciosa, muito perigosa. Ela pode atingir todos os órgãos do corpo, especialmente os pulmões. Os sintomas da tuberculose são tosse seca prolongada por mais de 3 semanas, febre, suor noturno, dor no tórax, falta de apetite, falta de disposição e perda de peso lenta e progressiva. A vacina BCG, tomada nos primeiros 30 dias de vida, protege contra as formas mais graves dessa doença. Então, é aquela vacina que você toma no teu braço e fica uma marquinha, certo? Assim que você nasce, a mamãe leva você no posto e você toma essa vacina. E essa vacina ela vira uma bolinha, depois ela poca, certo? Fica uma feridinha e depois ela seca, mas você fica para sempre com a marquinha dela, certo? A tuberculose tem cura se o paciente tomar corretamente a medicação indicada, tiver uma alimentação saudável e não parar o tratamento, mesmo que os sintomas desapareçam. Então, a pessoa que tem tuberculose precisa estar sempre atento. Agora vamos para o sarampo. Sarampo é uma doença viral infecto-contagiosa que causa febre, mal-estar, coriza, falta de apetite e manchas na pele. A pessoa com sarampo precisa ter repouso e se alimentar bem, além de tomar muito líquido. A vacina contra o sarampo, olha lá de novo, a tríplice viral. Então, a tríplice viral, ela combate, ela te ajuda a não ter sarampo, cachumba e rubéola, certo? Ela previne contra sarampo, rubéola e a cachumba, certo? Agora vamos ouvir um pouco sobre a meningite. A meningite é uma doença é uma doença que provoca. A meningite é uma doença que provoca inflamações nas meninges, membrana que envolve o encéfalo e a medula espinhal, o que pode ser causado por vírus ou bactéria. Então, a meningite ela pode ser viral ou bacteriana. Na forma viral, é mais leve e seus sintomas são semelhantes aos da gripe ou de um resfriado. Contudo, na forma bacteriana, é altamente contagiosa e muito perigosa. Os sintomas são febre alta, dores fortes na cabeça, vômitos, rigidez no pescoço, moleza, irritação, fraqueza e manchas avermelhadas na pele. A forma mais grave da meningite é a meningocócica, que pode deixar sequelas como paralisia cerebral e surdez. O diagnóstico tardio pode levar a pessoa à morte. Então, vimos aí, certo? Algumas das doenças transmitidas pelo ar. Você vai dar uma lida novamente neste assunto, que vai da página 72 a 74, o assunto, você vai ler novamente. Na página 75, 76 e 77, então você vai fazer 75, 76 e 77, nós temos o exercício,
certo? Que você vai estar fazendo aí na tua casa agora após essa aula. Você vai ler novamente esse conteúdo, vai fazer esse exercício e faz a correção do exercício da aula anterior que eu vou colocar agora, certo? Vai aparecer agora para vocês após essa aula a correção desse exercício, ok? Então, um beijão para vocês. Paz, saúde para todos. Fiquem em casa, certo? Se cuidem, higienizem bem as mãos, usem máscaras quando sair. Nesse São João, dance seu forrozinho em casa, come o seu milho, canjica, pamonha, mas com seus familiares em casa, pois lembrando que estamos em quarentena por causa da Covid-19, certo? Então, beijão para vocês. Qualquer coisa, falem comigo no WhatsApp. Até mais!